Oi, gente, tô de volta hoje estreando meu novo cenário aqui pra vocês. Estou apaixonadíssima, ainda tô entendendo que questão de iluminação, algumas coisas que eu preciso ajustar, mas né, já vamos começar a gravar aqui e aí ao longo dos próximos vídeos eu vou ajustando. E gente, hoje, quem tá acompanhando aqui mais certinho o canal, talvez tenha sentido falta do quê? Do meu react do Lounge das blogueiras. Ou talvez vocês nem tenham sentido falta, né? Porque que lounge insuportável, meu Deus, foi muito chato de assistir. E eu acabei não gravando porque eu fiz essa reforma aqui no final de semana, né? Sábado e domingo, mas assim, até quarta-feira, até quinta, na verdade, de manhã, eu ainda tava ajustando alguma coisa. Então, assim, eu tava exausta, tava com uma preguiça enorme de gravar vídeo. Então eu falei assim, ai, quer saber, gente? Pelo teaser, parece que esse lounge não vai render nada demais, então não vou gravar. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu achei o lounge extremamente chato, uma gritaria assim, nossa, meu react ia ser horrível. E no final das contas eu achei bom não ter gravado, porque além do lounge ter sido chato, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra dar uma geral na temporada, comentar algumas coisas que aconteceram e as expectativas pra final, que gente, eu nem tinha percebido, não tinha me dado conta que semana que vem acabam os episódios, e é isso mesmo. Então já tá aí na reta finalíssima, e aí eu vou comentar um pouquinho de tudo isso. Então assim, falando de forma geral sobre a temporada, já falei isso aqui várias vezes durante os reacts também, desde o começo eu gostei desde o primeiro episódio, e eu tava bem confiante realmente no que a Lorelai tinha falado, de que era uma das melhores temporadas, de que eles tinham entregado reality, então eu tava com uma expectativa alta e tava confiante de que realmente isso ia acontecer. Então no primeiro, no segundo episódio, que o povo ainda tava criticando, eu já tava adorando a temporada. Realmente é um elenco que, se a gente for pensar assim em níveis de entrega de provas, eles estão bem fracos. Mas em questão de reality, não dá pra gente reclamar, eles estão servindo muito sim. E sobre a questão das entregas fracas, eu vou até passar um pano, porque, gente, eu entendo que existem vários nichos de blogueiragem, de influenciadores. Então, tem pessoas que realmente são muito focadas em maquiagem, outras ali na questão de do it yourself, de estilo e tal. Mas, em geral, hoje em dia, os influenciadores fazem o quê? Mostram a vida deles, lifestyle. Então, é muito conteúdo assim do dia a dia e edições de vídeos. É isso que tá mais em alta. Então, essas coisas mais assim de maquiagens um pouco mais elaboradas, make artística, customização e tal, é algo que nem todo mundo sabe, que nem todo mundo tá pronto pra fazer. A própria atuação também, não é todo mundo que tem esse talento, que, né, que às vezes é tímido até pra fazer isso. Então eu passo esse pano sim. Mas eu entendo que para uma competição a gente precisa ter essas provas, porque senão ia ser o quê? Prova de edição de vídeo o tempo inteiro? Não dá, né? Agora um outro ponto que eu queria trazer aqui é, Tiff, pra quem que você tá torcendo? Gente, assim, essa é uma coisa que eu tenho sentido falta nessa temporada. Vocês sabem, né, que eu gostava muito da Manilei, que eu tava torcendo pra ela, mas ao mesmo tempo não era a mesma torcida que eu tinha com pessoas das temporadas anteriores, sabe? Que assim, eu torcia muito, eu queria muito que aquela pessoa ganhasse. A Manilei eu gostava muito dela, mas não era desse nível assim de apego que eu tive em outras temporadas. Não sei se vocês entendem isso. E agora que ela saiu, tipo assim, não tem ninguém que eu tô torcendo muito. Eu acho que eu gosto bastante da Kitty, da madrinha também. Então, assim, ficaria muito feliz se elas ganhassem. Mas, assim, também não é uau, meu Deus, tô torcendo muito, vou, sabe, tipo, vou parar pra votar nelas. Não. E isso é legal em certo ponto do reality, né, de você não ter muita torcida, assim. Mas quando vai chegando a reta final, acho que é importante, né, seria bom a gente ter conseguido se apegar mais ali a alguém. Mas eu não consegui muito esse ano. Então, assim, qualquer uma que ganhar, no final das contas, pra mim vai estar bom. Todo mundo tá mais ou menos ali no mesmo nível. Todo mundo teve entregas muito boas e aí outras horríveis. Então, assim, tirando a Mad, que ganhou bastante, o restante tá mais ou menos equilibrado. A Barcelos, por exemplo, é uma também que, assim, ela começou apagadinha, entregando pouco, mas eu acho que nesses últimos episódios ela cresceu muito, né? Não no sentido só de aparecer, assim, mas eu acho que a confiança dela permitiu que ela entregasse coisas muito melhores, resultados
muito bons. Então ela assim, indo pra final e conseguindo ganhar, não acho que é injusto, sabe? Eu acho que realmente qualquer um ali, eles estão num nível bem parecido. Outra coisa que eu queria comentar é sobre a eliminação dessa semana. Muita gente falando ali sobre talvez ter uma eliminação dupla. E assim, gente, a gente tem ali duas pessoas, né, com erros bem parecidos, como os meninos falaram, que são a Madrinha e o Jordan. Mas eu, sinceramente, não acho que vai ter uma eliminação dupla, não, tá? Acho que vai ser um deles mesmo que vai sair. E assim, se eu fosse julgar ali, pra mim, quem teria que sair é a Madrinha, porque na minha perspectiva, apesar do vídeo dela eu achar que a edição ficou melhor do que o do Jordan, né, tipo, as inserções ali, a forma que o Jordan colocou, não achei tão profissional, mas eu acho que o erro da Madrinha de não ter colocado em momento algum ali embaixo, né, o anúncio de proibido para menores de 18 anos, beba com moderação, pra mim, esse erro é mais grave do que uma edição ruim. O Jordan, querendo ou não, mesmo que por pouco tempo ele colocou essa parte ali na edição dele. Então, na minha opinião, esse critério teria mais peso e também, assim, eu prefiro que o Jordan fique porque eu acho que ele rende mais reality, né, mais confusões ali. A Madrinha, ela é muito querida, ela fala umas verdades ali na cara, mas ao mesmo tempo ela fica muito, assim, neutra, se dá bem com todo mundo, e o Jordan causa ali no lounge, né, ele gera mais memes também, então eu gostaria também que o Jordan ficasse. Mas vamos ver qual que vai ser a avaliação dos meninos aí, né, se realmente essa questão da frase ali vai ter esse peso maior ou se não vai ter. Porque se não tiver, realmente a edição geral da Madrinha ficou melhor do que a do Jordan. Aí eu queria comentar um pouquinho do lounge também, né, que assim, apesar de ter sido uma grande gritaria, deu pra tirar uma coisa ou outra, né. Primeiro de tudo, a rápida mudança de expressão, né? A rápida mudança da Milena em relação à Mad, né? Voltou ali a ser muito amiguinha e eu vejo muita gente falando, ai, a Milena é muito falsa e tal. E, gente, eu não acho que... Eu não gosto muito da Milena também, mas eu não acho que é necessariamente uma falsidade, assim, calculada, sabe? No sentido de que, assim, eu não acho que a Milena fica pensando, nossa, agora a Mad tá por cima, vou ficar mais amiga dela. Eu não acho que é isso. Eu acho que é muito aqueles casos, assim, de quando a gente tá na escola e tem uma pessoa que a gente não gosta muito, e aí a gente fala muito mal dessa pessoa, detesta ela, mas no final se torna a melhor amiga. Eu acho que a amizade delas é muito isso. Mas também, se for uma falsidade ali pelo jogo, eu acho ela uma loba. Acho inteligente e é parte do jogo também, né? E no final das contas, a Barcelos, coitada, que sobrou, né? Ficou ali isolada porque a Milena era muito próxima dela e agora, nesse episódio, ficou próxima da Mad. Aí, então, lá onde foi aquela gritaria, aquela confusão insuportável e eles tinham que responder a pergunta: quem você acha que chegou até aqui por sorte? E, gente, que ódio da Barcelos sabonetando. Ai, não vou responder, que eu não sou obrigada. Meu Deus, que chatice. Claro que se for pensar mesmo ali friamente, ninguém chegou ali por sorte. Todo mundo tava ali porque merecia estar e porque fez as coisas que a levaram até ali. Não era só uma questão de sorte. Todo mundo, querendo ou não, tem algum talento ali. Mas, por exemplo, eu fui até olhar aquela tabela que o pessoal faz com, tipo, o ranking, né? Quem foi pro flop, quem ganhou, quem ficou safe e tal. E a Madrinha seria a minha escolha, pensando nisso. Porque a Madrinha foi só para 2 flops, mas ela só não foi pro terceiro porque aconteceu toda a dinâmica ali da Mad e da Kitty terem que escolher alguém e elas escolheram a Giovanna ao invés da Madrinha, sendo que a roupa da Madrinha estava muito menos no tema do que a da Giovanna. Então, para mim, isso foi uma grande sorte dela de ter tido aquela dinâmica e as amigas terem salvo ela. Agora, o Jordan, apesar dele ter ido para vários flops, e, meu Deus, ele falando lá com a Mad, eu ganhei mais provas, se for pensar assim, eu ganhei mais provas porque ganhei mais flops. Eu entendi o ponto dele, né, mas assim, não dá pra comparar uma prova, né, a prova principal com a prova do flop, mas eu também acho que ganhar a prova do flop é algo importante, sim. Então, o Jordan, apesar de ter ido para vários flops, ele conseguiu se sair bem na prova e mostrou que ele merecia continuar porque ele entregou bons resultados. E sendo bem sincera, assim, realmente não dá pra comparar a prova principal com a prova do flop em questão de dificuldade, né? Mas assim,
Eu acho as provas do flop mais realísticas com a vida de uma blogueira, de influenciador, criador de conteúdo, porque são coisas que eles têm que fazer mesmo. Então, por exemplo, aquele vídeo de arrumando a estante, edição de vídeo, essas coisas são mais a realidade das blogueiras, das influenciadoras. Então, eu gosto muito das provas do flop. Outra coisa que eu queria trazer aqui, né, foi a Kit comentou que o Jordan realmente, ele não sabe receber ataques, receber críticas, né? Então, ele ataca todo mundo, ele critica todo mundo, mas quando fazem isso com ele fica extremamente ofendido, leva muito ali pro pessoal e não aceita, ele quer rebater de qualquer forma. Eu acho que isso tem uma grande questão ali de insegurança e eu acho que acaba atrapalhando muito ele, porque ele vira uma pessoa muito chata. Então, muitas vezes a gente tá gostando muito dele, mas aí ele faz uma coisa dessas e eu fico, ai meu Deus, que ranço, sabe? E agora, gente, eu vou comentar uma coisa que é meio um spoiler, né? É sobre a suposta final que foi vazada. Então, se você não quer receber esse spoiler, não quer saber sobre isso, já vai saindo aqui do vídeo, porque falarei nomes, tá? Então, muito obrigada por assistir, mas se não quer saber, beijo e até a próxima. Então vamos lá, gente. Desde os primeiros episódios tá rolando aí o boato de que as finalistas são Mad, Milena e Barcelos. E assim, eu não fico muito presa nessas coisas não, porque outras vezes que eu já vi esses vazamentos acabaram não sendo reais. Não sei se depois vazaram outros, porque eu também não fico procurando muito, mas os que eu cheguei a ver de outras temporadas não se concretizaram. Só que esse, assim, tá caminhando, tem tudo pra tá certo mesmo. E se realmente a final for com essas três, eu acho que vai ser muito sem graça, porque, obviamente, eu acho que em qualquer final a Mad vai ganhar, mas se for com a Milena e com a Barcelos, ela vai ganhar de lavada, assim, as outras duas não vão ter chance, sinceramente. Não acredito. Então, por exemplo, se fosse pra mudar essa final, eu colocaria a Barcelos, eu manteria. Eu acho que ela veio numa crescente aí, acho que ela entregou bons resultados. Acho que eu manteria a Barcelos na final, mas se fosse por personalidade, eu colocaria a madrinha. Mas acho que a Barcelos merece também. E eu trocaria, então, a Milena pela Kit. A Kit merece muito a final. E eu acho que ela é a única que teria mais chances ali contra a Mad. Então seria uma final um pouco mais emocionante. Então, assim, eu espero que essa informação seja falsa. Espero que a Kit esteja, assim, na final. Mas vamos saber nesses próximos episódios, né? No episódio de amanhã já é a maratona das blogueiras, né? Que é são várias provas. Então, a cada etapa uma pessoa vai sendo salva. E nessa primeira fase uma delas é eliminada. E aí no segundo episódio é como é que fala? O Maqui fala. Então realmente esses são os últimos episódios, vão ser só 8 mesmo. E aí, gente, vai ter 4 semanas de votação e eu fiquei morrendo de dó das finalistas, porque com 2 semanas o pessoal, né, que vai pra final já fala como é exaustivo, né, de ficar ali o dia inteiro puxando mutirão em grupo de WhatsApp e tal. Imagina 4 semanas assim dessa tour, dessa função, nossa, vai ser pesado mesmo. Então só tem mais 2 episódios gravados, mas os meninos falaram que estão preparando algumas coisinhas especiais pra gente não ficar esse tempo inteiro sem conteúdo também. Acho importante pra continuar ali, né, engajando o programa. Bom, mas então amanhã tem episódio, quarta-feira sai o react. Não sei se vou gravar o react do lounge dessa semana, nem lembro mais se, né, nessa maratona tem lounge assim, mas enfim. Acho que talvez não grave, e aí eu grave só um vídeo assim desse jeito depois, acho que fica mais interessante para essa reta final que tem menos participantes, né? Mas então é isso. Beijo e até a próxima.